essa ideia. O ambiente emocional na hora das refeições pode influenciar na alimentação da criança. A mesa não é local de brigas e ações punitivas para com a criança. Carinho e atenção para os filhos são isso. Por isso, a refeição deve ser feita em um momento de tranquilidade e harmonia. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. O programa Cidadania Legal apresenta agora o quadro Cidadania Legal Entrevista. Muito boa noite, São Paulo. Muito boa noite, Brasil. Nós estamos aqui na Rádio TV Mister Web. Saudar a todos vocês que estão na sintonia da nossa programação ao vivo aí com você e você podendo participar aqui conosco, não é? Hoje o nosso tema aqui no programa Cidadania Legal é a importância da educação para o trabalho. E para discutir esse tema aqui, hoje nós temos aqui o professor Roger Costa. Boa noite, Roger. Boa noite, Roberto. Tudo bem com você? Todos os ouvintes, boa noite. Tudo bem. Beleza, aí o professor Roger, ele atua na educação, não é? Sim. E hoje a gente fez questão de convidá-lo aqui até para a gente discutir um pouquinho, para a gente saber aí o que tem a ver a educação com o campo do trabalho, né? Hoje nós temos muitos jovens nas escolas que estão aí no caminho da sua formação, e muitos deles ainda não foram para a vida do campo do trabalho, muitos vão ainda ter muita caminhada aí pela frente até chegar no momento para ele ter que enfrentar a vida mesmo, que é trabalhando, não é verdade? Certeza. E a gente sabe que tem toda uma história para isso acontecer e tal, e hoje a gente quer discutir um pouquinho isso até para que ele possa ter uma visão um pouco maior dessa questão da educação e o trabalho, né? Sim. Professor Roger, é um prazer em tê-lo aqui, agradecer você, né, por estar vindo e a gente fazer a discussão desse tema. A gente sabe que o impacto da educação ele é muito extenso e profundo, não é? E nesse caso, uma educação de qualidade aí faz o indivíduo e o país saltar assim de nível, né? E a gente percebe que hoje a nossa juventude ela estudando, ou os nossos jovens estão fora da escola, que muitas vezes não dá importância para o estudo, a gente percebe que ela, por não ter essa visão, né, de que o mundo está aí para ela e ela vai ter que estar, desde a partir do momento que ela nasce, que ela entra aí numa creche, depois ela vai para a escola e vai se desenvolvendo, ela está se preparando para o mundo lá fora, inclusive para o trabalho profissional. Então a gente sabe que hoje a garotada que está aí já no meio dessa formação tem muita dificuldade até de pensar no primeiro emprego, tem toda uma dificuldade nesse sentido, né? Então é nesse sentido que a gente quer discutir um pouco aqui. Para começar, quais são as etapas do ensino da educação básica no Brasil? A gente tem que pensar assim, tem uma divisão estado-município. Porque quando você fala de ensino básico, você vai desde os pequenininhos até o terceiro do médio. Então, num primeiro momento, você tem a educação infantil, que é uma questão da prefeitura, melhor, do município, na verdade, né? E logo após isso, você tem o ensino fundamental. No fundamental, hoje a gente já nem usa essa nomenclatura, a gente já passou a adotar anos iniciais, de primeiro a quinto ano, e depois do sexto ao nono ano, os anos finais. De responsabilidade do município, né? Porém, o que acontece muito, é muito comum, né? O Estado também tem participação nessa parte. Certo. Então, geralmente, você pega aí algumas escolas que tem um fluxo maior de alunos nesse espectro da coisa. E aí o ensino médio, que é a última parte, responsabilidade do Estado. Certo. Só que você vê, raramente, você tem algumas exceções, né, que tem escolas de prefeitura que tem o ensino médio. São bem raros. São raros, mas sim, o município assume ainda essa responsabilidade. O município ainda tem pouquíssimas salas. No último concurso você viu que eram algumas vagas ali que apareceram. E essa divisão, ela se dá a própria LDB, que institui que a educação tem que ser administrada por ambos os municípios. A lei, ela tenta organizar.
né? Só que ainda não foi possível você ter essa organização bonitinha, tá na lei. Certo. Porque a responsabilidade do Estado, por exemplo, é só o ensino médio. E aí todo o restante para o município. Só que você sobrecarregaria, né, essa estrutura toda. Então, existe sim um acordo ali, né? Certo. Algumas escolas têm, outras não. É assim que é feito. Bem, nós estamos aqui já com a presença do Douglas na sintonia, o Rubens Gabriel, a Ana Magalhães, né? E vocês também podem fazer pergunta aqui, né, no nosso programa, e a gente vai aqui, o professor vai respondendo, tá? A Rosimeire Rose, tudo bem? Chegando junto aí com a gente. Beleza. A educação ou a capacitação profissional é uma modalidade do ensino na educação básica também, Roger? Sim, porque como inclui o ensino médio, você pega aquela parte das ETECs. Certo. Né? O governo criou as ETECs já para uma capacitação profissional. Então, o que acontece? O aluno termina o nono ano hoje e ele presta o vestibulinho. E aí, no vestibulinho, ele já pode optar por ensino médio normal, na ETEC, por exemplo, ou por um ensino médio normal no período da manhã e é um curso técnico no período da tarde. Certo. Agora, essa questão dos ensinos nessa etapa, é uma tendência disso de acabar, porque a gente já percebe que algumas modalidades técnicas já têm acabado, como, por exemplo, na questão da educação magistério, por exemplo, né, que assim, o magistério agora já você tem que ter a formação em pedagogia. Pedagogo. Aliás, faz falta o magistério. Faz. Nós vemos em escola, por exemplo, as professoras dos anos iniciais. Quando você vê que ali a professora do primeiro aninho, do segundo aninho, é do magistério, você percebe que a turma rende mais. Tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande. E isso impacta no aprendizado, impacta em tudo? Impacta, sim, porque, você vê, Roberto, alguns cursos realmente estão sumindo, né? Certo. E aí novos estão surgindo. Só que a gente entra numa polêmica muito grande, porque assim, o jovem também precisa trabalhar. Né? E aí é difícil, o mercado é muito competitivo, então é difícil para o jovem conseguir alguma coisa. Certo. Então quando ele consegue, eu vejo isso nas minhas aulas no estado, que ele precisa mudar o horário, é muito corrido, então alguns cursos realmente sim estão mudando, né? Mas assim, se você pensar por um outro lado, uma pessoa que quer ir, por exemplo, ela é da enfermagem, é muito difícil ela terminar o ensino médio e aí, eu vou encarar uma enfermagem, nível superior de enfermagem. Difícil ele arrumar emprego depois, porque ele vai se formar, ok, só que ele não tem experiência. Essa questão do técnico, ele foi muito mais exigido no momento que você tinha um país com muita oportunidade de empregos, né? Então você, como ele tinha que fazer o nível superior para ter sua especialidade, demorava muito para isso, e o país precisando atender essa sua mão de obra, de uma certa forma o curso técnico acabou vindo com mais força até nesse dado momento. Agora hoje, onde a gente tem um maior volume de desemprego no país, né, a gente percebe que uma das coisas aí é o governo acabar podando, cortando algumas atividades do curso técnico e limitando e já fazendo com que as pessoas tenham aí a busca pelo nível superior. Né? Eu falo isso para você, inclusive, da minha área, que é de contabilidade. Né? A gente tem técnico em contabilidade e agora não existe mais técnico. Quer dizer, agora é nível superior. Né? Nível superior. Então, a gente percebe que aos poucos eles vão acabando aí com os cursos técnicos. Assim, o meu medo nessa história, Roberto, é que assim, se você pega, por exemplo, o Uruguai, nosso vizinho, ano passado eles começaram a chamar os idosos, quem estava aposentado, para começar a ensinar a população. Porque tudo bem que é uma realidade diferente, lá eles têm uma população muito menor do que a nossa. Certo. Mas é uma possibilidade. Então, assim, eu acho que determinados cursos, se você extinguir, pode te dar um problema ao longo prazo.
Então, cada situação é um caso. Cada caso é um caso. Eu acho que cada tipo de país tem um comportamento. Ah, né? sim, também. A questão política, Claro. da qual se ele tem lá ele gera muito emprego e tal, então ele tem uma realidade totalmente diferente. Não, óbvio, com Não é? certeza. Então tem essas diferenças. Agora, o ensino superior ela é a formação para uma especialidade no mercado de trabalho. Então, para os nossos jovens, né, ele tem todo. Eu quero colocar para os nossos jovens assim: se você tem vontade de estudar, você vai ser o diferencial. Agora, se você está na escola só para cumprir tabela, Aí é difícil. né, tem preguiça, não gosta, dificilmente você vai se superar, né? Lá na frente, porque você hoje está estudando para você ir para o campo do trabalho, né? E o campo do trabalho não é fácil, você vai ter competição, você vai ter um monte de coisa. Então, para aqueles que ainda estão na escola e vê a escola como uma obrigação e não como uma necessidade e tudo mais, comece a mudar o pensamento, porque você tem que pensar, eu estou me preparando para ser um bom profissional. E tem que ser, se não for, tá fora. Aí você vê, pensando nisso, né, foi-se o tempo que o nível superior era um emprego garantido. É verdade. Então hoje é difícil, eu falo por experiência, na minha turma de ciências biológicas, a minha turma começou, tinha 100 alunos na sala. Certo. Comigo formaram 10. Uhum. E aí a gente acaba encontrando, né, o pessoal que se formou. E não são todos que estão na área. É difícil. Então você tem que ter um diferencial. Né? E eliminação de campo de trabalho, por exemplo, com essa questão, nós lembramos que a questão de até uns 15, 16 anos atrás, a gente tinha muito mercado de trabalho e não tinha mão de obra. Né? Eu lembro que na parte de construção civil, por exemplo, estava o grande boom. O que acontecia? Você não tinha engenheiro. Então, aí se buscava engenheiro de fora, né? Ou buscava engenheiro ainda em formação na faculdade. Né? Então, você tinha a engenharia toda aí, um mercado disponível para ele, sem mesmo ter a formação, porque necessitava dessa... Aquelas áreas tradicionais. Né? Necessitava desse profissional lá trabalhando. Né, dado ao volume de emprego que se tinha. Agora, hoje a gente viu que com esse desemprego total, o país com a economia parada, não produzindo mais emprego, o que aconteceu com os engenheiros? Teve que arrumar algum outro serviço. Mudar. Então, ele teve que se adaptar, né? Se adaptar a outras coisas. Se adaptar a outra realidade, né? Sim. Na questão de médicos, então, nem se fala. Entendeu? Quer dizer, teve que buscar médicos de outros países, né, o chamado mais médico, e hoje o futuro governo tirou os mais médicos e naqueles rincões, né, já não se tem médico para ir atender aquela população. Se tem cidades que não tem mais médicos disponíveis. Né, prejudicando toda uma comunidade. Então, quer dizer, tudo isso ao fator econômico, a questão da não geração de emprego. Então, é onde isso faz com que os nossos jovens, principalmente hoje, que estão estudando e vão ter que se capacitar bem, ter uma boa formação, inclusive, para que você possa ser um competidor lá para uma vaga, porque realmente a cada dia que passa está difícil. Sim, eu até converso com os meus alunos, principalmente os do terceiro ano, né? E eu explico que, assim, algumas coisas que eram diferenciais há anos atrás, hoje já não são mais. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. Foi uma realidade minha. Quando eu cheguei no nível superior, eu dei sorte que eu já falava inglês. E eu tinha professores que, como uma área da ciência, você tem muito periódico, muito livro em inglês. A literatura é inglesa. Então, você já começa a ver que já tinha uma separação ali dentro. Então, quem não sabia, recorria ao Google Tradutor, ou alguém que conseguia dar uma informação, né? Então já tinha essa diferenciação. E eu costumo falar isso para os meus alunos. Hoje nós temos oportunidades. É só procurar. O Estado mesmo, em janeiro desse ano, tinha 200 centros de estudo de idiomas que são gratuitos para alunos da rede pública. A grande massa não sabe que isso existe. Então, o aluno, muitas vezes, ele reclama que não tem oportunidade, mas ele não correu atrás da oportunidade.
Então, essa é uma das Uma das perguntas aqui, perguntas, né, exato. que a educação ela é um dos pilares da sociedade, não é? Então, falta oportunidade para os nossos jovens, à escola e também ao campo de trabalho? É um conjunto. Então, se ele já tem essa mentalidade desde cedo, ele já começa a ver o que ele quer, correr atrás, fazer um idioma, fazer algum curso ligado para a área que ele tem interesse, vai ser um diferencial futuramente. Uhum. Então, estudar é estar preparado para o campo do trabalho, principalmente no Brasil, que vive o momento da tecnologia, né, o alto desemprego. Então, quer dizer, a importância dele estar na sala de aula, agarrando isso, porque o que a gente percebe muito hoje, eu estando de fora, mas acompanhando as escolas, é que a gente tem muitos alunos que, às vezes, também vai para a escola para perturbar aquele que quer estudar. Né? Em sala, a gente vê muito disso. Tem bastante. A gente não vê assim, esses alunos com vontade, né, de estar ali, de agarrar com todas as possibilidades, de pegar o professor, de perguntar, de questionar, de aproveitar que ele está ali justamente para fazer com que ele aprenda. Né? Então, a gente percebe que tem uns ou outros que vão mais na escola para bagunçar o coreto. Agora, o futuro desse a gente já sabe qual que é, né? A gente já sabe. Como é que vai ser? Difícil, eles dificilmente... Não, ele vai aprender. Eu costumo falar nessa situação, Roberto, que a vida ensina. Né? Então, assim, na verdade, quando chega nesse ponto, você já vê que já tem um problema atrás disso. Geralmente, você não tem uma estrutura familiar, que é um dos pilares que vai te dar um norte. Começa daí. Né? Começa daí. O papel da escola não é educar, é ensinar. Você não tem que dar educação para a criança, você tem que dar o conhecimento para a criança. Só que fica difícil, porque você vê realmente, eu escuto muito alguns alunos comentando isso, que, professor, eu vim hoje para conversar. Pô, mas então você veio para o lugar errado. Né? Então, e assim, é difícil porque se você pega uma região periférica, por exemplo, eles não têm acesso à cultura, é complicado. Né? Então, assim, onde reúne, né, uma faixa etária, eles acabam indo. Então, o ponto acaba virando a escola. Então, um lugar que deveria ser para ensino acaba virando para ponto de encontro. E aí é difícil você reverter essa realidade. É bem complicado. Pois é, hoje o programa Cidadania Legal está aqui conversando com você, nosso ouvinte, né, com os nossos jovens, a respeito da questão da importância da educação no campo do trabalho. Né? Acompanhando a gente também a Elisângela Oliveira, a Suzy Prado, o Alencar Ferreira, Geraldo Cruz, deputado, também aqui acompanhando a gente. Boa noite. Né? E então a gente percebe o seguinte, do porquê que nós estamos conversando sobre esse assunto? Porque a gente sabe das dificuldades que nós temos em vários patamares aí, né? A gente vê que o Estado também não dá a qualidade no ensino de uma forma que deveria dar. A gente sabe que os nossos alunos acabam tendo uma deficiência de aprendizagem. Sim. Né? A gente sabe que os nossos alunos não têm a formação necessária para competir com aquele que tem todas as condições para isso. A gente sabe também que aqueles que têm condições econômicas acabam também usando espaços que são públicos, por exemplo. O aluno que estuda, tenta fazer as provas, não consegue, também não tem a chance de ir para uma USP. Aquele que estuda, que tem condição, que tem tempo, que tem um pai que banca, tem condição, vai lá e acaba ficando numa universidade pública como a USP. E aquele que é menos favorecido acaba tendo que fazer o quê? Trabalhar e ainda tentar conseguir fazer uma faculdade pagando. Não tem uma inversão de valores disso tudo? Totalmente. Porque é difícil, porque o que nós percebemos em sala de aula é que a sociedade ela não tem um foco voltado para isso. E assim, na verdade, para dar um panorama geral, costumo falar que são 3 pontos de apoio. O primeiro é a família, que nós já falamos agora há pouco. Né? Quando eu falo família, não tem que ser aquela tradicional, entre aspas. Né?
É uma avó que cuida do seu neto, ela tá mostrando para ele que ele tem que fazer isso. É uma tia que está ajudando. É um pai, às vezes a mãe faleceu. Não interessa qual tipo de família, desde que a família se faça presente. E aí a criança ela começa a ter acesso à educação. Óbvio, nós estamos cansados de saber disso, que existem problemas, sim, eu não posso negar. É difícil, às vezes você não tem material disponível. Quando você pede alguma coisa, às vezes demora muito tempo, então você tem que se organizar ali, mas até então nós fazemos isso. Mas a sucateação, na verdade, né, é difícil. Se você pega uma rede, eu trabalho nas duas iniciativas, na pública e na privada. A diferença é gritante. Certo. E as duas são praticamente no mesmo bairro, são bairros vizinhos. Então você vê, infelizmente, você vê que essa realidade da particular, ela é superior à da pública. Só que, por um outro lado, Roberto, quem está realmente interessado, consegue. Eu falo porque eu tenho alunos da rede pública que estão na USP, são poucos, mas tem. Não deveria ser o contrário. Quem está ali na rede pública, assim, ter o acesso ao ensino gratuito, está na Constituição, está na LDB, a gente sabe, a gente está cansado de saber esse tipo de coisa. Só que, infelizmente, os valores estão meio estranhos, né? E é chato, poxa, você vê os escândalos que aparecem de aluno cotista, que o cara tem carro, o pai banca, tudo, ele não pode ter aquela cota ali. Então, é complicado. E aí, infelizmente, quem acaba pagando são os alunos que têm uma condição um pouco inferior. E a gente percebe, assim, quando você falou de cotas, quando a gente vê, no caso, na questão política, não é? Nós temos que dar cotas para negro, nós temos que dar cotas para aluno na faculdade, no ProUni, Okay. A gente não concorda com cotas, mas ela acaba sendo necessária num país que tem tanta discriminação, que tem tanta diferença, que tem tanta, quer dizer, se não há essa possibilidade, pelo menos o direito, de dar o direito aos menos favorecidos de cursar uma faculdade, de estar se integrando através das cotas, ele não teria chance nenhuma. Sim. Não é verdade? Existem várias questões por trás da história das cotas, né? Você tem uma dívida histórica, nós temos assim essa dívida histórica. Só que assim, hoje está complicado porque num país que é miscigenado, fica difícil. Então assim, por exemplo, eu discutindo com os colegas, né? Por que não fazem, por exemplo, uma cota social? Se você realmente consegue provar, o governo identifica que realmente aquela pessoa tem a necessidade, essa pessoa tem que ser atendida, ponto. É um direito dessa pessoa, é um dever do Estado suprir isso para a pessoa. Então assim, poxa, deveria ser investido em fiscalização melhor, nessa questão de cota social, que eu costumo dizer. Se identificar o risco social ali. Pô, aquela criança que está ali na comunidade, está ali na periferia, e se você não dá o benefício para ela, é difícil para ela conseguir sozinha, não é impossível. Mas é papel do Estado garantir isso para o seu cidadão. Então, a gente percebe muito que nessa questão todas aí, a gente percebe que o que não tem uma seriedade, não tem uma fiscalização. Porque a gente sabe que tem pessoas que teria condição, por exemplo, até mesmo de pagar uma faculdade, e, no entanto, ela está lá tomando espaço que não tem. Exato. A gente sabe disso. É o caso. Né? Então, no caso da USP, por exemplo, você tem uma universidade lá que é pública e que, lamentavelmente, o menos favorecido, dificilmente ele tem a oportunidade de estar lá. A gente sabe que a competição é muito grande, mas quem é que tem mais chance de estar lá? É quem está na rede particular. Como é que você coloca, por exemplo, uma criança, um adolescente que estudou no arquidiocesano e um que estudou na região periférica, viveu na região periférica, ali no estado, a vida inteira? Pois é. É absurdo. É absurdo. Então, essas coisas todas que a gente percebe que, infelizmente, aí há muita falha mesmo, e há também uma produção, né, de pensamento da classe dominante de manter esse estado. Quer dizer, quanto mais ignorância, né,
das pessoas, de conhecimento e tudo mais, é menos perturbação lá. Você vê aí questões que... Dessa elite. Parece que o ideal é que a massa toda não pense, seja uma massa acéfala, e aí quem está no comando continua no comando. Isso é uma questão histórica, mas tem milhares de exemplos disso ao longo da história. Eu não sou historiador, mas você vê que isso é feito há muito tempo. Então... Muito bem, é o programa Cidadania Legal, discutindo aqui esse tema, né, a importância da educação. Para você ver que são tantas coisas que têm a ver com tudo isso, né? E desde da questão da família, desde a questão social da família, as nossas famílias também têm uma visão, não é, de preparação a partir do momento que ela tem a responsabilidade com o filho, e quando o filho vai para a escola, como é que é a visão do pai, né, dos pais com relação ao filho na escola? Ele está colocando o filho para realmente ter uma aprendizagem, ou ele também está colocando o filho porque ele quer se livrar do filho durante o dia, porque precisa trabalhar, ou porque ele precisa ficar em casa, ou porque a gente vê um monte de situações assim também. Parece que é um depósito. Um depósito de criança. Né? Não, eu vou deixar lá, porque assim eu fico numa boa, tal. Agora tem aqueles que realmente têm a necessidade. Sim. Né? Poxa, são situações opostas aí. Eu já peguei casos, por exemplo, de alunas, uma aluna no caso, que a família é extremamente pobre, ela ia para a escola para comer. Como é que um aluno rende se ele está com fome? Não rende. Pois é. Essas são as questões. Não é? E ao mesmo tempo que você pensa também, poxa, como seria bom que os pais pudessem participar da escola para acompanhar os filhos. Hoje a gente vê a necessidade que, ao invés de ter uma sala de aula para as crianças, pudesse ter uma sala de aula para os pais. Por quê? Porque a gente percebe que quando a escola está lá ensinando tal, quando o filho vai para casa, ele desmancha tudo que ele aprendeu durante o dia. Quer dizer, existe aí uma diferença, né, do que é ensinado na escola, e depois chega em casa, o pai descaracteriza tudo. A família fica a cabeça dessa criança? A família precisa se fazer presente. Isso é óbvio. Não dá para o aluno achar que ele só estudando na escola está tudo certo. E a família também não pode, não é possível que a família acredite que realmente na escola ele tem que fazer aquilo, depois em casa tá tudo bem, ele não tem que ter essa responsabilidade. Né? Mas você vê, aí já são questões que praticamente culturais, Roberto. Porque, eu vou dar um exemplo, foge um pouquinho do assunto, mas para você entender. Se você pega países escandinavos, por exemplo, a Islândia, por exemplo, a licença maternidade lá, ela é de 2 anos. Homem e mulher. Certo. Aqui a licença paternidade aqui é 1 semana. Então lá você tem a questão de que a família é responsável por aquela criança. Então, assim, olha a inversão de valor que a gente tem aqui. Mas são países desenvolvidos. Sim, óbvio. Lógico. Mas assim, poxa, é estranho, é raro você pegar, já que estamos falando de família, é raro você pegar uma família que o pai se faz presente. Difícil. Então, assim, realidades totalmente diferentes, com certeza, mas o pai deveria existir uma sala de aula para o pai e mostrar, olha, é assim que a coisa acontece, é assim que deveria ser feito, pai. A escola tem a sua responsabilidade, sim, óbvio, mas a primeira responsabilidade é da família. Pois é. É o que a gente vê. E a gente vê aí, na verdade, assim, mais uma coisa que a gente sente muito presente é as mães indo nas reuniões de pais do que pais em reuniões de filhos, né? Quer dizer, tem também essa diferença. Agora, isso tudo carrega na formação da personalidade do jovem, da criança, dos jovens, essas diferenças todas. Quer dizer, parece que não, pai. Aí eu falo com você, viu, pai? Por favor. Você é um desnaturado. Não são todos. Não são todos, mas aquele pai que pensa dessa forma, não, é papel da mulher, é papel da mulher, o pai não tem quer dizer, não é assim, né? O papel são dos dois. Aliás, a partir do momento que vocês
Se planejaram ter filhos, então tinha que planejar, né, a vida dos filhos a partir daí também. Exato. Porque o sucesso do filho vai depender muito de como os pais vão iniciar esse processo de educação. Sim. Porque senão falha lá na frente, né? A começar lá da educação infantil. Eu sempre falo que as crianças, a partir entre 0 e 7 anos, é o momento que ela tem que ser educada, porque se perder esse perfil, passou dos 7, você não segura mais. Não segura. Não educa mais. É difícil. É difícil. Não é verdade? Então, é o momento. Então, agora, aí é onde exige uma participação assim, sempre, constante, né? E, lamentavelmente, a gente não percebe muito isso. Muitos jovens hoje, na sua formação, ela tem dúvida em qual carreira seguir, né? Então, a gente percebe assim, a juventude que já está finalizando o ensino médio, por exemplo, precisa trabalhar, ou até mesmo aquele que já está dentro da faixa de 14 anos, tal, que acaba trabalhando de forma até informal, sim, né, para a sobrevivência da família, e não tem as condições nem para ir para a escola, porque ela tem que pôr alimentação em casa. A gente sabe que tem N dificuldades, né? Agora, para aqueles que estão aí já terminando o ensino médio e tal, eles estão em dúvida, têm dúvidas. Puxa, quando se pergunta o que você quer ser quando terminar o ensino médio, você percebe muitas pessoas assim, eu quero ser isso, quero ser aquilo, ou às vezes não tem nenhum pensamento nesse sentido. Que tipo de orientação você poderia dar para esses nossos jovens que estão já indo para o mercado de trabalho nesse sentido? A forma mais fácil de você já começar a ter um norte é você observando as suas características individuais. Porque se você é uma pessoa que se comunica bem, né, se você é uma pessoa que escreve bem, então naturalmente você já percebe que tem algumas áreas que são mais indicadas para o seu caso. Mas, por exemplo, é muito comum os alunos virem conversar com os professores. Professor, eu gosto de fazer isso, tal. Poxa, o que será que eu posso fazer? Essa conversa acontece na escola. Só que o ideal mesmo é que o aluno, o adolescente, ele passe por uma orientação vocacional. Quem faz isso são psicólogos. E se você procurar um pouquinho, boa parte, acho que se não me engano são todas, as escolas, as universidades que têm essa área, elas têm um atendimento clínico. Então tem profissional ali que é exatamente para tirar essas dúvidas. Na USP acontece isso, inclusive para alunos também tem. Certo. Não é porque ele está lá dentro já cursando alguma coisa que de repente ele não precisa de uma orientação. Dentro da USP isso existe. Se você pega universidades grandes, né, também acontece. Existem esses consultórios. O cursinho, se você já está um pouquinho mais encaminhado nessa história, o cursinho tem isso também. Então, é uma questão do aluno ter um norte. Certo. Se ele tem um norte, não é para ele parar para pensar o que eu vou fazer ano que vem. Ele no terceiro ano do médio para se fazer essa pergunta. O ideal é que ele se faça essa pergunta, no caso, já no começo do ensino médio. Eu fiquei um tempo em escolas de tempo integral e eles fazem um trabalho bem bacana, que eles fazem um mural com as profissões que os alunos querem. Okay. Vai aparecer lá uma boa quantidade que não sabe. E isso não é feito só, por exemplo, no ensino médio, pro fundamental, para os anos finais também. Então, você já começa a incentivar o aluno desde pequeno. Muito bem, então tá aí, não é? Olha só, vamos saudar aqui a Helena Marinho, a Maria Saldanha, o Alencar Ferreira. E Alencar, um grande abraço a você aí, hein? Nosso companheiro radialista também curtindo a gente. Boa noite, gente. Pois é, então agora na questão do planejamento da carreira, né? Ela ocupa cada vez mais espaço na vida do profissional. Quer dizer, será que só aquele momento que você teve lá um ensino médio, aí você vai tentar uma faculdade, ou muitos que acabam por falta de condições param de estudar? Quer dizer, se ele vai para um campo de trabalho, nesse caso, né, ele tem que pensar que a vida dele vai ser
fé no estudo, porque ele vai para um ambiente de trabalho, dependendo da exigência, o trabalho vai exigir muito mais dele. Sim, o estudo é constante, Roberto. Isso tem que ser uma constância na vida de qualquer pessoa. Porque assim, vamos imaginar que você entra numa empresa de grande porte, né, que é bem estruturada. Rara, eu não conheço nenhum caso de você já começar por cima. Né? Então, geralmente, você começa lá, auxiliar, um trainee, alguma coisa desse jeito. E você vai crescendo lá dentro. Então, assim, estudo é fundamental. Antes da vida profissional, na verdade. Ele está na escola, ele tem que começar a focar nisso. E aí é difícil, por isso que a gente comentou da questão da família. Né? Ele tem que focar antes. Durante também, óbvio. Porque lá dentro ele pode perceber, olha, tem uma vaga que é assim, eu achei interessante, então eu vou começar a fazer um curso voltado para essa área. Quando tiver uma vaga, né, geralmente tem processo seletivo interno. Certo. Então, se ele já se preparou com antecedência, na hora do processo seletivo, é muito mais fácil. Roger, você não acha que no ensino fundamental já seria legal se a escola, principalmente nas fases finais, né, do fundamental, pudesse tá convidando empresários para bater um papo com os alunos, para mostrar para ele, olha, né, a importância de vocês estarem aqui na escola, porque amanhã vocês vão sair daqui e vão precisar trabalhar na minha empresa. Sabe como é que vai ser na minha empresa? Não, é verdade, é bacana. Precisaria ter alguma coisa nesse sentido. Acho que seria um diferencial, ótima. Não? Sim, a ideia é ótima. Eu costumo falar que essas feiras de profissões dentro da escola, né? É chamado um profissional e aí ele vem falar sobre uma área e tal. É muito importante, porque pro aluno ele ainda não tem essa noção. Então, quando você começa a conhecer ele, a realidade, né, o mercado de trabalho dentro da escola, o aluno já começa a fazer isso, fazer aquilo. É um ganho absurdo. E eu percebo assim, é alguém diferente que está vindo Também falar. Porque você, enquanto professor, falando para ele, olha, muitas vezes ele está lá, né? Acaba ele nem... e leva. Quando ele vê uma outra pessoa falando, aí, o professor Roger falou, olha... Sabe o que é engraçado? Eles não veem o professor como um profissional. É uma entidade, é o professor. Tá, mas esse professor, ele é o quê? O que ele fez para chegar onde ele está? O aluno não percebe isso. Então, eu até gosto, quando eu pego uma turma nova, mostrar o que eu fiz, por onde eu passei, onde foram as minhas experiências. Para quê? Para o aluno entender que não necessário para as proficiências biológicas. Pô, eu posso trabalhar na escola, eu posso trabalhar num hospital, eu posso trabalhar num zoológico. Então, são áreas. Posso trabalhar com a polícia científica, por exemplo? Posso. Então, assim, o aluno ele não tem essa percepção. E aí, realmente, quando vem uma figura diferente do que ele está acostumado, aí ele, é verdade, olha, você vê, ele falou isso, nós comentamos tal dia, ele começa a perceber. Eu vejo que seria interessante, porque a gente tem tantas possibilidades, né, de tentar chamar a atenção de alunos e no entorno ali da escola, você tem um comerciante, você tem uma loja, você tem, enfim, várias atividades econômicas no entorno, né? Onde poderia até se aproveitar dessas pessoas para vir um dia bater um papo com os alunos, para falar das experiências e tal. Não necessariamente a pessoa ela precisa ter um nível superior, um curso técnico, para ser bem sucedida. Poxa, pode ser aquela mãe, aquela tia, aquela avó que cozinha muito bem, aí resolveu fazer um restaurantezinho na garagem da casa, e aí começou. Então, assim, às vezes é o estalar, é o brilho ali do momento. Porque você tem dentro das pessoas N possibilidades de não necessariamente estar num curso de nível superior e se especializar em determinada área, mas ela ser boa naquilo que ela faz, independente até da qualificação. Olha, pega, por exemplo, um pedreiro. Pega um pedreiro. Uma grande parte das vezes, o cara não sabe ler, não sabe escrever direito.
Mas ele olha ali, ele fala, olha, eu vou precisar de tantos metros disso, olha, eu vou precisar de tantos tijolos, assim, assim, assim. É o conhecimento adquirido. Prático. O prático. Uhum. Isso daí é fundamental. É verdade. A gente aprende muito mais na prática, no mexendo ali, do que na teoria. Uhum. É o conjunto, né? É o conjunto da obra. Agora, se ele procura melhorar, eu acho que se ele, para ele também, para esse pedreiro, ele tem que pensar assim, bom, eu não posso só ficar na prática, porque tem coisas novas acontecendo. Então, se ele procurar, como você até falou, dele buscar. Sim. Né? Você tem tantas lojas aí de materiais de construção oferecendo cursos e tal, então ele pode, na posição dele, ser o melhor, né? E aprender para ser cada vez melhor. Eu acho que ele não pode se acomodar. Não pode se acomodar, porque você vê, às vezes você vê lá o caminhão de lixo passando. O rapaz que trabalha lá recolhendo os lixos, ele pode se orgulhar de estar na profissão dele, mas ele tem que pensar, não, eu tenho que fazer o melhor de mim para mostrar para aquele que eu estou servindo que eu sou bom no que faço. Né? Eu acho que se ele tiver essa mentalidade de ser bom naquilo que ele faz, ele vai ser a diferença. É aquela frase antiga, o trabalho dignifica o homem, independente do que seja. Sim, com certeza. Então, se esse é o sustento dele, maravilha. Só que assim, eu acredito que é da natureza humana a gente sempre querer alguma coisa melhor. Não desmerecendo, longe disso. Uhum. Mas, realmente, ele não pode ficar acomodado com isso. Uhum. Ele tem que correr atrás. Porque aí é uma situação que é assim, dependendo do tipo de profissão que eu desenvolvo, eu tenho um ganho, né, financeiro. Então, se eu ficar estabilizado naquilo, eu também não avanço nos meus ganhos financeiros. Você não tem um ganho financeiro, exatamente. Então aí chega a ponto que se você se estabiliza naquilo, no caso do pedreiro, se ele só faz aquilo e não quer melhorar para ganhar um pouco mais, né, ele vai ser só pedreiro. Então ele pode ser pedreiro, ele pode ser carpinteiro, ele pode ser pintor, e com isso tudo ele fazer uma série de atividades que vai melhorar. Alavanca a condição social, alavanca a renda. É verdade. Então, é nesse sentido que a gente coloca, né? Agora, quando a gente está na escola, a escola é um canal que faz a coisa, é um filtro, né, de aprendizagem ali, que você, mesmo você não tendo as condições e você optando por trabalhar em determinado tipo de profissão, você tem que ser o melhor no que você está fazendo. Você não pode se acomodar. Se você se acomoda, você não tem crescimento pessoal, não tem crescimento econômico, então fica realmente muito difícil. E o tempo passa, né? E o tempo passa. E vai ser eternamente aquilo. Exato. Não é verdade? Exato. Bom, o início da vida profissional de um jovem em uma empresa se dá de várias formas. Até você acabou de falar aqui. Ele pode entrar como aprendiz, estagiário, auxiliar, como assistente, ele pode até chegar ao cargo máximo de uma empresa. Mas não vai ser assim dentro daquele padrão de que ele entrou lá como aprendiz, está estudando, está fazendo lá o ensino fundamental, aí por qualquer outra razão ele deixou de estudar e parou no tempo. Então, a tendência de acontecer ele estar no mercado de trabalho, já trabalhando naquela função, é de não crescimento, porque ele se estabilizou ali. Agora, se ele pensar, não, eu vou me esforçar, eu sei que não é fácil estar estudando, e principalmente quem trabalha para sobreviver, a classe menos favorecida, que não tem o pai, não tem a mãe que tem condição financeira de ajudar, e ele precisa trabalhar, a gente sabe que é difícil você conseguir estudar trabalhando, tem toda uma dificuldade, mas aquele que consegue se superar nisso, ele consegue fazer a diferença lá na frente. Faz, não é isso? Faz. Que a gente tem que ter a insistência, né? Tem que ter insistência. Você não adianta também você ganhar tudo de mão beijada, Roberto. Quando você ganha alguma coisa assim, você não dá o devido valor. Então, às vezes, você precisa ralar um pouquinho para sentir o gosto de conquistar aquilo. É verdade. Muito bem, é o programa Cidadania Legal, aqui pela Rádio TV Mister Web com você, né, discutindo um pouco esse assunto, junto com a nossa comunidade escolar, né, o nosso jovem lá na escola aí. Esse programa vai ficar gravado no Facebook, eu espero que vocês possam ter a oportunidade de assistir, né, e de ouvir aqui, né, as nossas conversas, as nossas opiniões, nosso bate-papo em cima desse assunto, porque parece que não, mas tem a ver com cada um de nós. Inclusive com qualquer pessoa,
qualquer faixa etária que ainda está aí conseguindo produzir na vida. Eu tenho alunos de EJA, por exemplo, eu tive uns 2 anos atrás, poxa, ele tinha 70 anos. E olha, eu me senti orgulhoso dele. Eu olhava, ele estava ali todo dia. A gente quer um aluno assim, todo dia. Nossa, quando ele se formou, foi uma questão assim de, poxa, superação. Aí ele falava, professor, eu não dava valor na minha época, mas agora a gente percebe, né? E chega a ser emocionante mesmo, porque você vê já um senhor se superando ali. A maioria tem dificuldade na escrita, tudo, mas aí vai muito da sensibilidade do professor. Às vezes ele não consegue produzir aqui, mas na conversa você começa a perceber. Então vai muito do professor identificar e avaliar esse aluno da forma correta. E tem professores que você acha que tem condições de ter essa percepção, Roger? É difícil. É difícil, porque assim, numa sala que muitas vezes você tem 40, 50 alunos, você conseguir dar esse olhar para todo mundo é difícil. É complicado, né? É muito complicado. Mas assim, mas tem muito professor que se supera. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. É aí que a gente fala, aluno que não quer saber da vida, aproveita a oportunidade de ter esse professor, porque senão... Exatamente. Essa é a grande diferença. Exato. Né? Muito bem, gente, a gente vai a um breve apoio cultural. Né? Vocês vão estar ouvindo o nosso apoio cultural aí e nós vamos estar isso. Você vai curtindo aí o nosso apoio. Já já a gente volta aí com mais informação para você, ok? Rádio Básica, promover e proteger a saúde. Atenção básica, considerar o sujeito em sua singularidade, complexidade e integralidade. Inserir a pessoa no seu ambiente social e cultural. Buscar a promoção da saúde, a prevenção e tratamento de doenças. Reduzir danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Saúde Integral, um compromisso pela vida. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Água é vida. E vida não se desperdiça. Está na Constituição. Toda água é pública e o uso desse recurso depende do consentimento do poder público. Por isso, mesmo que uma nascente ou um trecho de curso d'água passe por uma fazenda ou chácara, o proprietário da terra não pode fazer uso desse bem como quiser. Ele deve respeitar as determinações de órgãos ambientais e de gestão da água para proteger o meio ambiente e preservar os direitos dos outros usuários. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Rádio Mister. Vida saudável. Alimente essa ideia. O ambiente emocional na hora das refeições pode influenciar na alimentação da criança. A mesa não é local de brigas e ações punitivas para com a criança. Carinho e atenção para os filhos são indispensáveis. Por isso, a refeição deve ser feita em um momento de tranquilidade e harmonia. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Programa de apresentações. O programa Cidadania Legal apresenta agora o quadro Cidadania Legal Entrevista. Muito bem, é o programa Cidadania Legal com você aqui na Rádio Mister Web Rádio, né? Levando aí para você muita informação aqui para nossa comunidade, trazendo aí temas importantes para você. A cada quarta-feira a gente traz um tema, né, para apresentar a nossa comunidade e você pode também interagir fazendo perguntas. Quero mandar um abraço aí à Áurea Gonçalves, ao Felipe Rodrigues, né, que está também na sintonia, aqui participando com a gente. E avisando que esse nosso vídeo vai ficar aí à disposição das pessoas que não tiverem condição de estar assistindo a gente, assistir depois, né? Aí você entra, você... manda esse vídeo para todo mundo, compartilha, porque é importante, porque a gente sabe que nós podemos contribuir com os nossos jovens que estão na escola, muito deles lá, nesse momento da sua formação, ele não tem muita visão das coisas, precisa de ajuda, precisa de que a gente possa fazer uma
uma parte do nosso papel, que é levar para ele um pouco um olhar, né? Um olhar para que ele entenda que ele está estudando, que ele tem que valorizar a escola, que ele tem que valorizar os professores, porque ele será o cidadão de amanhã, né? Um cidadão de amanhã formado, né? Um ser pensante, um ser que vai a vida toda estar estudando para melhorar cada dia mais, porque o mercado de trabalho exige isso. Né? Quando você for para o trabalho, você vai ver, aqueles que já trabalham, sabem o que a gente está falando. Então, ele não pode também, quem está trabalhando, ficar lá no mundinho dele, esquecer, né, de que ele precisa melhorar, até porque amanhã ou depois, se o patrão achar que ele não está legal, vai dispensar e vai contratar outro. Não é verdade? A fila anda, né, Roger? A fila é grande, então. Então, se você não procurar correr atrás, vai ter alguém correndo. Sim, sempre, né? Tem alguém correndo. Sempre tem. Então, procura melhorar, procura estudar, faça cursos, enfim, não fica estacionado, né? Exato. Ô, Roger, hoje, para todas as funções na empresa, se exige aí, no mínimo, o ensino fundamental. Sim. A gente já percebe isso. É o básico, né? Até mesmo a faxineira, até mesmo a cozinheira, ela precisa, pelo menos, ter que apresentar lá ou estar estudando, porque no dia a dia dela, ela vai precisar disso. Sim, né? Óbvio. E para as vagas de serviços braçais, né, ter oportunidade de crescimento na empresa, precisa estudar mais ou se sujeitará a qualquer emprego que apareça com salário baixo? Olha, a pessoa pode se sujeitar. Não é o adequado, né? Às vezes, assim, eu até entendo que às vezes precisa de um ganho de salário rápido. Eu até entendo. Só que, assim, ela não pode deixar o estudo em segundo plano. De forma alguma. Não pode. Poxa, porque, tudo bem, ela tem um aumento de salário imediato, ok. Só que, e ao longo prazo? Né? Então, às vezes compensa mais se segurar mais um pouquinho, estuda, investe na sua formação, que acaba sendo muito mais vantagem. Olha, Roger, a gente vive uma situação hoje no nosso país, no nosso Brasilzão aqui, que ele não oferece boas condições praticamente de nada, né? O nosso serviço público aí deixa a desejar para muita coisa. Então, para as pessoas estudarem educação muito precária, né? Teríamos uma sociedade mais justa e igualitária se isso fosse possível. Quer dizer, se o país desse condições para as pessoas estudarem. Você até citou alguns países, né? Sim. Aqui fora. A Islândia fez isso. Né? Então, que procura o quê? Valorizar a educação, porque a educação traz o desenvolvimento do país. Se você olhar o IDH, o Brasil está bem longe. Bem longe, está distante, né? E a cada passo caindo muito, não é verdade? Somente nos dias de hoje. Sim, realmente. Né? Então a gente percebe isso, quer dizer, a gente sabe o desemprego maciço que está aí, né, as dificuldades que já eram antes e continuam sendo, quer dizer, valorizar a educação. Os nossos, principalmente os nossos políticos, não têm intenção de melhorar nada disso, porque a gente sabe que a questão de fazer uma pessoa ser culta, ser conhecedora, isso traz também para eles lá de cima da pirâmide, né, incômodos. Claro, porque a partir do momento que a pessoa aprende, ela pergunta. E aí incomoda. Então, para quem está numa posição dominante, aí, né, quem está governando o país, não é ideal. Você tem uma população pensante, uma população que questiona, isso pode ser um problema do ponto de vista político. Então, aí nós acabamos percebendo que o governo já não investe tanto porque, poxa, eu vou ter problema depois. E é chato, porque por isso que eu gosto muito de algumas matérias, eu sou muito fã de história, e aí você vê alguns casos, por exemplo, pega a Alemanha pós-guerra, pega o Japão pós-guerra. Hoje são potências. No pós-guerra, era um nível miserável. O Japão foi massacrado no final da guerra. Só que olha a potência que ele é hoje. Foi a primeira coisa que o governo japonês fez, foi investir na educação. Investir em educação. Não tem segredo, Roberto.
A educação ela tem que ser a primeira coisa. Porque se você educa, você resolve já vários problemas. O melhor você nem tem, os problemas não aparecem. E não é inteligente, né? A gente percebe assim, quer dizer, talvez não, o que eu estou falando aqui não é inteligente. É inteligente até demais, na verdade, para uma pirâmide que você tem lá no topo, né? 6 famílias aí mais ricas do mundo, né? Tomando aí o faturamento das demais populações que nós temos no país aqui, em detrimento delas, quer dizer, estagnou. Então você tem o quê? Uma pirâmide onde no topo você tem a elite, no meio você tem a chamada classe média, lá embaixo você tem a pobreza e a linha da pobreza, que vai na marginalidade, né, da linha. Então, eu fico meio perplexo quando eu vejo que alguns que se sentem na classe média se sentem como rico. Ele quer ser rico, né? Não, eu sou rico, eu estou na classe média. Agora, ele está prestando serviço para a elite. Sim. É empregado da elite. Se ele não corresponder, ele vai receber bota fora, quer dizer, ele vai ser mandado embora. E depois? Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando o país ele investe na educação de uma forma maciça, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. O país se desenvolve, né? A elite vai ganhar o dinheiro dela lá, não vai perder. Claro. A pobreza passa a ser classe média, a classe média vai melhorar a sua condição social. Quer dizer, agora o que a gente percebe no nosso país é o contrário. Mas é o medo de quem está lá perder. É o medo. É o medo. Eu consegui, eu não vou deixar não, vai que eu perco. Pois é, viu? Então a gente assiste isso. Não é? Então é melhor não investir na educação, porque a educação é o caminho, é a artéria principal para tudo. Sim. Né? Sem dúvida. Tudo que a gente pensar na vida é pelo meio da educação. Vamos dar um exemplo. Quem alguns anos atrás não viu aquele isso daí é Xing Ling. Sabe essa frase? Né? Que a questão do que era chinês era ruim. Poxa, se você olha hoje, a China é potência. Tudo bem, teve seus problemas? Sim. Mas se você pega a indústria chinesa hoje, olha o seu smartphone. Tá desenhado em Los Angeles, na Califórnia. E isso não só para uma marca, para quase todas. Hoje tudo que você pensar, até mesmo uma caneta, se você for analisar a fundo, essa caneta aqui, ela tem um nome aqui, não é fazendo propaganda não, né? Molin. Tem marcas. Molin. Mas se eu for me aprofundar nisso aqui, eu vou ver que tem coisa da China aqui. Não tenho dúvida. Chinesa. E eles estão super certos. Eles estão buscando melhorar a condição econômica do país. Super certo. Não é? Sim. Então, é isso. Então, num contexto aí que a gente está falando de China, né, de globalização econômica, de reestruturação, mudanças tecnológicas em que o desemprego, inclusive, faz o crescimento aí, né, da informalidade, do saber, a educação não pode se contentar somente em entrar no mercado de trabalho, mas também para participar da vida social. É o conjunto. É um conjunto. Quando você educa a ação, você tem um aumento social, um ganho social muito grande. Né? É difícil, às vezes, quando você pega determinadas situações, por exemplo, um grupo de amigos, todo mundo ali no mesmo nível, todo mundo no ensino médio e tal, terminou o ensino médio, continua aquela amizade, né? E aí um ou outro começa a ir para nível superior, começa a se especializar, começa a correr atrás. Rapaz, não é uma forma de preconceito, tá? Mas é a realidade mesmo. A conversa é diferente. Você percebe ali que você tem um ganho social em alguns indivíduos que investiram e os outros não acompanham. Então, fica até na questão do social influencia. Você vê que a nossa situação do nosso Brasil aqui. Sim. Para nós aqui, que somos da linha do menos favorecido, fazemos parte dessa classe social. Eu fico envergonhado vendo os países de fora assistindo essa decadência do nosso país hoje. De dar vergonha.
E a gente vê no nosso povo, quer dizer, que tinha uma certa condição social e agora caindo, deixando, né, de ter aquela condição, né? Pessoas que tiveram a oportunidade de nunca viajar de avião, né? Tinha condições de comprar carro, tinha condições de um monte de coisa. Avançou-se muito e, de repente, a gente voltando para trás de uma forma total. E a gente parece que a coisa não se resolve, não sai disso, e a gente vê em condições melhores e tal. Sim. Então, a gente percebe assim, tudo isso tem a ver com as questões políticas, né? Onde a gente tem lá os momentos eleitorais, a gente acaba escolhendo as pessoas que a gente acha que são pessoas que vão dar certo, e aí a gente vê que as pessoas também não caminham com as coisas, e a gente vai cada vez mais sendo deteriorados aí com tudo aquilo que a gente conquistou. Os nossos políticos não se preocupam em garantir aí os direitos dos trabalhadores, que tem que trabalhar muito quando tem emprego, com baixos salários, e por isso que a educação e o emprego andam de lado a lado. É isso? Exatamente. É uma questão mais complexa, porque lembra daquela minha história dos 3 pontos? Sim. O primeiro, a família, o segundo, a educação, o terceiro é a política. Uhum. Porque a família fez a parte dela. A escola, a máquina ali do conhecimento fez a parte dela. Mas se você não tem política pública eficaz, o trabalho foi desperdiçado. Poxa, por isso que eu acho bacana, por exemplo, a questão do jovem aprendiz. Poxa, foi muito legal. Tudo bem que tem que melhorar. Eu ainda vejo isso constantemente. Poxa, tem muitos adolescentes que não conseguem, mesmo correndo ali e tal, ainda não conseguem uma vaga. Sim. Mas o Estado tem que fazer a parte dele. Ele tem que garantir o direito do seu cidadão. Então, tem que existir política pública de qualidade. De pé, é um triângulo, é a pirâmide que nós estamos comentando. Você precisa de uma base sólida para quem? Para alguém ficar ali. Se essa base não tem, então fica realmente muito difícil. Hoje a gente percebe que no Japão, por exemplo, a gente estava falando do Japão, né, onde a economia lá avança, né, porque houve todo o investimento em educação na China, né? A gente percebe e a gente vê que o nosso país aqui fica estagnado porque não tem uma seriedade no investimento da educação. Então, quando a gente fala aqui da questão das cotas, né, na escola, na faculdade, na universidade, enfim, em princípio, lógico que a gente é contra a cota. A gente gostaria que a gente tivesse uma igualdade no nosso país, né, onde a gente pudesse ter educação igual, tanto para a classe menos favorecida quanto a classe favorecida. Aí não haveria cotas. Agora, você para você ter uma oportunidade de ser alguém, não é? Então a gente tem que pensar o seguinte: eu não concordo com cotas, mas no nosso país ainda a gente é necessário que se tenha. Se faz necessária. Mas é aquilo que eu falei mais cedo, Roberto. Fiscalização. E aí é uma questão de ser um benefício social, independente de características físicas. Tá? É uma questão social, porque, por exemplo, não quer dizer que na periferia só tem negros, também tem brancos, né? Então, assim, é difícil as cotas hoje em dia para diminuir, mas vamos melhorar esse sistema, né? A questão de você realmente verificar quem realmente precisa, quem está naquela situação vulnerável. Acho que isso é o mais importante no momento. Então, essa questão das cotas, a gente não coloca aqui só a questão do negro, né? A cota relacionada ao negro, mas são as cotas relacionadas ao menos favorecido. Ao menos favorecido. Porque aquele que... Gente, é incrível. Quem é que depende, por exemplo, do serviço público? Você acha que o rico depende do serviço público? Não. Quem é que depende? A classe menos favorecida, que depende do transporte, da saúde, ter moradia, né, educação, quer dizer, uma série de questões na questão de pública que serve à população. Quer dizer, o rico não precisa nada disso, tudo dele lá ele tem condição para fazer. Agora você tem os espaços que teria que nos servir como uma universidade, né, da USP,
gratuita e tal, e é uma inversão de valores, quer dizer, quem está lá são os ricos e os pobres tendo que pagar a faculdade. Tem que pagar, divide em 500 mil vezes e curso, fica endividado, fica aí endividado. tem ProUni, tem FIES, tem aquela coisa toda que ele tem que... Né? Então, não que seja ruim, às vezes é a oportunidade que ele tem, ok. Mas realmente essa questão de, poxa, se é público, deveria ter um acesso ali para quem realmente precisa, né? Mas aí é uma questão que tem que arrumar muita coisa para a gente conseguir. Então, tirar. ainda é um sonho da gente ver, né, que é preciso investir seriamente na formação do nosso povo para transformar nosso país, de ser um lugar digno de todos viverem, com qualidade de vida e igualdade. É isso que a gente tem ainda, né, assim, aquela perseverança de que a gente sabe que o nosso país pode ser muito melhor. Agora, a gente fica aqui. Como é que faz? Vem um momento eleitoral, a gente percebe ganhos e a gente acaba votando em pessoas que fazem com que percamos ganhos. E aí a gente não tem a capacidade de fazer uma análise, de pensar, poxa, com aquele governo, o que melhorou para mim? Vamos fazer uma análise de números? Vamos olhar no papel ali, né? Vamos olhar no papel? E aí é onde entra a questão da educação. Sim, exato. Eu tenho discernimento educacional para pensar assim? Ou eu tenho discernimento educacional para pensar o contrário? Ou eu não tenho discernimento educacional e no dia da votação que vai contar, no momento, é o meu estômago? Aquele que me der cesta básica, leva o voto. O Estado ele tem que ser laico. Ele não tem que se deixar influenciar por isso ou por aquilo. Ele tem que fazer o papel dele, que é garantir o direito do seu cidadão. Ponto. Só que, infelizmente, quando uma população não consegue pensar e ver ali o que fazer esse balanço, essa pessoa não tem, aí realmente é o que a gente vê hoje. Agora, hoje a gente vê falar muito da escola sem partido, né? Legal. Esse assunto da escola sem partido é assim, se fala muito em doutrinação de alunos, aquela coisa toda. Eu vejo que quando a escola faz a discussão, a escola é sem partido hoje. Isso eu vejo claramente, entendeu? Porque os educadores estão lá não para dizer para o cara, olha, você tem que votar no A, no B, no C. Isso não pode. Mas tem que dar uma linha para ele, porque ele com 16 anos, ele já tem condição de estar dando voto, e muitas vezes ele sai da escola sem saber o que vai fazer com o voto dele. Exato. Porque ele não tem a orientação. Mas a orientação que tem que ser passada é uma orientação cidadã, né, o direito à cidadania, para que ele saia de lá já tendo uma outra visão de quais são os caminhos políticos da qual ele vai precisar se inserir para poder melhorar as condições de vida dele, porque depende da política. Não tem jeito. Isso na escola, como é que é trabalhada essa questão? Essa questão de escola sem partido é interessante porque, assim, o papel do educador, na verdade, é você mostrar o que está acontecendo. E aí o aluno vai te mostrar ali o que ele acha a respeito. O papel da escola é discussão. Você tem que discutir. Você tem que pegar, olha, o fulano fez isso. Então tivemos problema com isso. Mas esse mesmo fulano, ele também fez aquela outra coisa, lembra? Então, assim, não é você falar, como você falou agora, que você tem que votar no fulano. Não, isso está errado, isso é crime eleitoral. Na questão da lei eleitoral já tem isso. Mas a escola ela tem que mostrar, ela tem que fazer com que aquele adolescente, aquele jovem, ele pense. Observe o que está sendo feito. Olha, o fulano fez isso, olha, mas ele também fez isso. Tá, vamos lá, vamos medir. Vamos ver aí o que realmente, se eu acho isso bacana ou não. Não é papel da escola falar se isso é legal ou não. A escola ela tem que colocar aquela sementinha ali. E fazer desenvolver. Não tá certo você falar, olha, é assim, você tem que fazer isso. Não, esse não é o papel da escola. Longe disso. Nosso papel é fazer o aluno pensar. É fazer ele crescer como cidadão. É aí que eu coloco
com isso, porque eu vejo que quando a escola propicia para ele a condição, né, do professor colocar no quadro, olha, a política é importante, faz parte, tudo que vocês estão aprendendo aqui é objeto disso, né? Agora nós precisamos discernir, a gente precisa, por exemplo, saber que tipo de governo a gente precisa para melhorar a nossa condição. Né? Então, estabelecer para ele alguns parâmetros. Olha, por exemplo, faz uma análise de números, estude, veja o governo A, governo B, o que proporcionou para melhorar a sua condição de vida. Exatamente. E aí é ele que vai buscar. É ele que vai... exato. Né? Não é você que vai direcionar, olha, o governo tal fez isso para você, melhorou, o governo Y fez aquilo. Quer dizer, não é você. É ele que vai fazer essa análise. Você põe a sementinha ali. Exatamente. Você tem que ensinar ele a pescar, não dar o peixe para ele. E é isso que precisa. Exato. Porque o que a gente sente hoje na formação dos nossos jovens que saem da escola sem nada de cidadania, sem conhecimento das matérias básicas, não sabe nem fazer uma... Quando a gente pega, por exemplo, eu quando faço contratação de um profissional para trabalhar comigo, eu percebo a deficiência que ele vem da escola. Claro. Muitos deles não sabem fazer as 4 operações. Não sabe. Gente, fez ensino médio e não aprendeu a fazer as 4 operações, mas não aprendeu por quê? Roberto, agora você imagina o meu drama em biologia. Eu tenho que ensinar porcentagem para o aluno. Ele não sabe as 4 operações, ele vai fazer porcentagem? E como é que faz? Né? Quer dizer, ele vai mexer com a área, né, da biologia, vai precisar de formas, vai precisar de um monte de coisa. Eu tive já professor na faculdade que, caramba, o professor pegou para a sala de aula falando o seguinte, olha, eu não estou aqui para o ensino básico. Eu estou aqui para formar você, né, enquanto que nível superior. Então, se você não tem condições de continuar aqui na faculdade, vai refazer o seu ensino básico. Sim. Rapaz, cara. E a gente fica, tá certo, a gente fica assim, ai meu Deus do céu. Porque ali você vê o quanto que você não aprendeu. Porque quando você entra numa faculdade, você sabe que, as exigências serão superiores. Não é? Agora, quando você não tem o básico do ensino, como é que você vai desenvolver, né, uma faculdade? Mas você sabe, isso aí é um problema, isso já é um problema que aparece na escola. O professor, às vezes, ele tem uma mania de querer ajudar muito. Tá ali a todo momento. Deixa ele pensar. Deixa ele correr atrás. Eu vejo, coloco lá na lousa, meu tema de hoje é isso. Coloco alguns tópicos ali e eu vou discutir sobre isso. Se o cara não faz ideia do que é aquilo, vai ficar difícil. Óbvio que eu vou tentar trazer ele para minha realidade e mostrar, olha, mas então, você pega exemplo cotidiano ali, aí ele começa a ligar. E aí quando dá aquele estalo do fez sentido, aí você ganha o aluno. Aí ele começa a olhar para você e fala, poxa, é mesmo, olha, aquela situação que aconteceu, eu não tinha pensado desse jeito. Então você tem que contextualizar, você tem que fazer o aluno vir para você. O professor hoje está tendo que ter percepções. Sim. Para poder desenvolver aquela dificuldade do aluno. O professor de hoje é totalmente diferente do professor de anos atrás. Né? Hoje você tem questão de tecnologia aí espalhada a rodo. Essa questão de, o aluno não pode usar o celular, aquela questão de lei, né? Sim. Peraí, ele pode usar, a lei garante isso, ele pode usar quando é necessário, quando existe autorização e tal, ok. Você não pode tratar a tecnologia como uma coisa que vai dificultar o seu trabalho. Você tem que fazer com que aquele aluno use aquela tecnologia para ganhar ali dentro. Poxa, eu lembro que em alguns conteúdos específicos, você tem jogos. Aí eu coloco lá na lousa, olha, vamos baixar esse jogo. Aí o pessoal começa a baixar, quem tem internet começa a baixar. E aí, professor, é aquilo que você explicou aquele dia, olha lá o que está acontecendo e tal, no jogo. Então você tem que falar a língua do adolescente. Se você não faz uma aula com que ele pare para olhar ali e ver a realidade dele naquela situação, ele vai ficar dando trabalho para você. Ele vai ficar conversando com o colega, ele vai ficar andando pela sala. Quando você transforma a realidade ali, você ganha o aluno.
Agora, a metodologia do ensino hoje, para essa questão, principalmente da tecnologia, Sim. a gente percebe que tantos professores têm dificuldade até de mexer com o computador, né? É verdade. Tem muita deficiência nisso. E a gente vê que as crianças na escola estão ali praticamente para ser os professores dos professores dessa área, porque você mexeu com celular, com joguinhos e tal, ele está ali mais em condições de te ensinar do que você. Sim, né, eu brinco com eles e eu falo que daqui a alguns anos já nasce com porta USB no lugar do umbigo. Mas assim, é uma questão, você vê, é uma questão biológica, Roberto. Se você pegar, por exemplo, a sua geração e a minha geração, eu sou da geração que o computador começou a aparecer. Então, quem teve interesse se desenvolveu junto com aquilo. Então, você é nativo daquela realidade. Para você que é nativo daquilo, é muito simples. Para quem não é, quem é o imigrante digital, é difícil. E aí você pega, tem vários professores hoje que, mesmo que já são da época, eles ainda têm essa dificuldade. E aí, sabe o que acontece muitas vezes? Ele fica com vergonha. E, pô, mas eu vou usar isso, meu aluno sabe mais do que ele, vai dar risada de mim. Não, você fala pro seu aluno, olha, alguém sabe mais do que eu aqui? Me dá uma ajuda aqui. Me ajuda nisso que eu te ajudo naquilo. Me ajuda isso. Né? É uma troca. É uma troca. Ninguém é dono do saber absoluto. Então, se você faz essa troca com o seu aluno, fala com o aluno tranqueiro. Aquele aluno não tem problema. Rapaz, se você pega aquele aluno ali... Como descobrir o problema dele, né, para que a gente possa ganhá-lo, né? Exatamente. Assim. Aí a coisa flui. A coisa flui. Eu estava vendo uma matéria até, acho que foi no Jornal Nacional, não sei onde que eu vi, falando justamente dessa questão dos jogos na escola, né? E que na produção do aprendizado da matemática. Aumenta muito. Né? Usando joguinhos e tal, quer dizer, aí as crianças tendo a compreensão do mundo da matemática tal, com mais facilidade do que aquela forma tradicional. Né? Óbvio. Olha, eu vou dar um exemplo particular. Quando eu comecei a jogar lá no Super Nintendo, boas décadas atrás, poxa, o bonequinho não falava, o personagem não falava, você tinha os balõezinhos, e tudo em inglês. E aí a vontade de jogar era tanta que eu ficava, eu não sei o que esse bonequinho tá falando, mas eu quero jogar. Eu lembro, eu aprendi a falar inglês quando a minha mãe percebeu, me esforçava ali, mas não tava dando certo. Aí ela fez o quê? Me deu um dicionário de inglês. Rapaz, aí era um trabalho danado. Eu traduzindo palavrinha por palavrinha. Mas aprende. Então você vê, às vezes é um olhar que você tem ali, minha mãe não é educadora, mas é um olhar que você tem ali numa determinada situação que faz a diferença. Então você vê, a questão do inglês, hoje uma boa parte dos jogos já vem com tradução. Mas olha esse caso, por exemplo, né, as questões de matemática, questão de ângulo, dependendo do jogo que você está jogando, isso é importante. Porque finalmente estão começando a discutir se a questão dos e-sports, esses jogos virtuais, se o cara é um atleta ou não. Claro que ele é um atleta. Ele é um atleta, ele fica ali horas. Ali. E é de uma perfeição absurda, ele é um atleta. Pois é. E com isso, a gente já está terminando aqui o nosso programa. Olha como a coisa vai, né? E se deixar, a gente vai até, né, mais horas aí. Agora, como conseguir uma profissão que deseja sem estudar e sem esforço? Não consegue. A resposta curta e grossa. Não consegue, ele precisa estudar. Ok, que tem profissões que você precisa de dom, mas mesmo assim você precisa se especializar. Então... Pois é. Somente com estudo que se forma para uma profissão, não é? E um bom emprego, capacitar-se para investir ou para dirigir um negócio ou empresa permite alcançar os seus objetivos almejados, né? Então, o que a gente percebe é que sem o estudo nós não somos nada. E conhecimento faz abrir a mente, não é? Faz pensar diferente e entender o que acontece no seu entorno.
dizer, você passa a enxergar e ver o mundo. Você vê um todo. Bola rápida aqui com você e você só confirma se sim ou não. Okay. Os impactos da educação são tão extensos e profundos, vê-se pelo indivíduo e o país. Combate a pobreza, Roger? Sim. Faz a economia crescer? Óbvio. Promove a saúde? Sim. Diminui a violência? Sim. Garante o acesso a outros direitos? Sim. Ajuda a proteger o meio ambiente? Com certeza. Aumenta a felicidade das pessoas? Claro. Fortalece a democracia e a cidadania? Sim. Ajuda a compreender o mundo? Com certeza. Então tá aí. Sim, para todas. Dizer mais o quê? Exato. Né? Tudo está na educação. Então nós que estamos na escola, estudando, aqueles que se estabilizaram, aqueles que, não importa a condição que você esteja, pode ser lá o idoso, achar que já me aposentei, não quero saber da vida. Eu nunca esqueço, né, de uma pessoa idosa que quando ela viu o celular na mão, eu não sei, não quero nem saber disso. Isso é difícil, é complicado. Eu quero aquele pequenininho que é só ligar lá e falar com a pessoa. Na hora que ela pegou um celular, não, vamos ensinar como é que você mexe. Aprendeu hoje, não larga do celular. Não larga mais. Não larga mais, entendeu? Quer dizer, então eu vejo que as pessoas, independente da idade, ela tem que procurar aumentar o seu conhecimento, porque o dia a dia da gente vai depender dos conhecimentos que a gente vem adquirir, né, dos novos conhecimentos e de professores. Então, a você, Roger, enquanto professor, em nome de outros professores que a gente saúda aqui, e agradecer porque se a gente está aqui fazendo hoje o que a gente está, ou você aí, né, fazendo o que você está, porque você dependeu de caras como esse aqui. Né? Dependeu de um professor, dependeu de uma escola, e a gente, hoje, a gente só tem que fazer o seguinte, não esquecer dos professores, né? E de vez em quando lá vai na tua escola, procura visitar lá os antigos professores, ainda tem professores por aí que você encontra, não é verdade? E dizer para você que a gente precisa ser um eterno estudante. É isso, Roger? É um eterno aprendiz. Espero que a gente tenha dado uma contribuição aí para você, jovem, que está na escola. Não desista da sua vontade, do seu objetivo, né? E você que é chato lá nos seus colegas, lá que fica perturbando a sala de aula, né? Você pode ser aquele que vai ser prejudicado lá na frente, não é? Então, aquele aluno que não consegue lá fazer as provas, né? Não consegue passar, quer dizer, não se esforçou para nada, como é que vai ser a sua vida no campo do trabalho, na hora que você for buscar o primeiro emprego, não é? E aí você vai sentir o drama. Então, procure se esforçar, a gente sabe que é difícil, é complicado, mas nós dependemos da escola, dependemos de professores, dependemos do nosso estudo, dependemos da gente ter o nosso conhecimento, porque lá na hora que você conseguir o emprego vai se exigir tudo isso de você, tá bom? Então espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa, né? E colocando para você, Roger, que o programa Cidadania Legal se coloca à disposição, traz os alunos aqui um dia, trago sim, vai ser um prazer, né, fazer essa experiência. Sim, com certeza. E que a gente possa cada vez mais trazer informação para a nossa comunidade, porque ela precisa ter conhecimento, né? As pessoas conhecedoras de tudo que faz muda a forma de ver o mundo. Conhecimento muda o mundo. Ok, Roger? Exatamente, muito obrigado. Valeu, obrigado aí, foi mais um aprendizado aqui. Tá? Igualmente. A gente com esse bate-papo. E os ouvintes também. Os ouvintes, né? Agradecer a todos que participaram aí da nossa programação, do nosso programa. A Maria Ferreira também, que entrou aqui com a gente, o Gisiel Fernandes e a todos, né? Todos passaram, que passaram por aqui. A gente não conseguiu até falar de todos, mas nos próximos programas, nas próximas quartas-feiras, cada semana a gente traz um tema para discutir aqui com você, para aumentar o nosso conhecimento, ok? Gente, fiquem com Deus, né? E vamos tocar para frente que as coisas caminham. Tchau, tchau. Até mais. Uma boa noite a todos. Programa Cidadania Legal com você. Rádio Mister Web Rádio na internet. Eu ouço, você ouve, todo mundo ouve. Essa é a melhor rádio do Brasil. Rádio Mister.
Atenção básica, promover e proteger a saúde. Atenção básica, considerar o sujeito em sua singularidade.